E aí, oi, tudo bem, pessoal da internet? Como que vocês estão? O pessoal tá chegando por aí para mais uma live do nosso hashtag podcast, o seu podcast mais sulista, como diz o Mauro, né? O seu podcast mais paranaense, porque é podcast mesmo. A gente está aqui hoje para mais um bate-papo, mais uma conversa bacana. Não é mesmo, Mauro? Olá, pessoal. Olá, internet espectadores. E olha, Lu, hoje vamos ter uma profissional, né, que vai falar com convicção. Vamos além do nosso achismo e do nosso palpite, né? Então, o hashtag podcast hoje muito além do palpite, é isso? Muito além do palpite. Hoje a gente vai falar com propriedade do negócio. Não é só com, eu acho, né? Com os nossos achos. E deixa eu já dar um oi para ela aqui, Samantha. Seja bem-vinda. Bem, eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui, né? E muito obrigado por estar aqui na presença de vocês, que eu possa agregar algo, né? Que a gente possa construir essa reflexão, que a gente possa refletir bastante sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje. É porque a gente gosta de criticar, né, Mauro? Muitas vezes a gente não sabe muito o que a gente tá falando, né? É bem mais fácil que carpir um lote, né? Com certeza. E por isso que a gente tá muito feliz de você estar aqui hoje, hein, Samantha? Eu que agradeço. E também o nosso Acácio, o master da malevolência, aqui com a gente. Oi, Acácio. Oi, boa noite. É o terceiro episódio. Hoje nós estamos com uma profissional aí, a Samantha. O assunto vai ser bem agradável. Vai ser bem bacana. E hoje eu tô aqui já com a live aberta aqui. Vocês que estão acompanhando a gente, que tiver dúvidas, pode mandar aqui que a gente consegue também tá conferindo aqui vocês com a gente. E, bom, para a gente começar, Samantha, eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, como que você chegou a essa conclusão de ser psicóloga, como que foi esse caminho teu? Então, assim, a psicologia, na verdade, ela sempre me chamava atenção pela questão do comportamento, né? Então, o comportamento humano sempre me chamou atenção, aquela questão de você entender por que a pessoa está agindo dessa forma, o que passa na mente, né? O que faz a pessoa agir ter aquele tipo de comportamento, né? Então, isso sempre foi algo que me chamou atenção e foi por causa disso e a questão também de auxiliar, né? Uhum. Porque a psicologia é uma ciência, assim, fantástica e a questão de você ver o paciente de uma forma, ele chegando no teu consultório de uma forma, né? Com aquele sofrimento, aquilo que está deixando ele adoecendo, aquilo que está trazendo prejuízo para ele, tanto, né, a parte funcional dele, a parte psicológica, a parte física, a parte social, toda prejudicada muitas vezes. Então, o fato de você ver esse processo de evolução, de a pessoa chegar de uma forma e ela sair do teu consultório depois, né, de algumas sessões, Sim. né, que não é um processo rápido, né, tipo, que a gente fala, não é um estilo miojo, né, que 3 minutos já está pronto, né, mas, assim, é um processo mais lento, é um processo mais devagar, dependendo também de cada paciente, né, então, cada indivíduo é uma coisa, é algo diferente, então a gente não pode também generalizar, né, então a psicologia, o que eu também gosto, que ela não é generalista, né, então, cada caso é um caso, cada paciente é um indivíduo único, né, então, o processo é diferente, o processo, às vezes, pode ser mais rápido, pode ser mais lento. E ver essa transformação e ver a pessoa melhorando, ver ela conseguindo caminhar, né, de forma mais saudável, sair daquele estado, né, de adoecimento e estar melhor, né, de forma mais saudável mesmo. Isso que me deixa... É aquela questão que a gente fala de... Você tem que fazer aquilo que faz seus olhos brilharem, né? Uhum. E a psicologia faz meus olhos brilharem. Então, é esse ramo que eu escolhi para a vida, né, no caso. E aí não é nem emprego, né? Aí, como a gente fala, né? Exatamente. Você faz por amor mesmo. Por amor. E quem consegue isso já tá meio caminho andado, porque não vai ser sacrifício nenhum, né? Deixa eu mandar um oi aqui, a Gianine de Oliveira. Sá maravilhosa, ó, cheia dos fãs. A Gabi. Oi, Lu. Oi, Gabi. Beijo pra você. Também aqui a Mari Jensen, minha amiga lindona. A Sil também. Oi, Sil. Fiquem aí, mandem perguntas, ajudem a gente aqui
no nosso programa de hoje, que vai estar super interessante. O que a gente estava já de início, né? No programa passado, a gente fez um resumo dos fatos que aconteceram na semana passada, né? E a gente ficou muito batendo no ponto do bebê reborn, né? Que agora parece que virou moda, todo mundo tem um bebê e trata como se fosse criança e cuida e de repente o bebê reborn tem febre. O Mauro tá até nervoso. Você não trouxe teu hoje, Mauro? Olha, Lu, eu já conversei com um amigo de uma clínica aqui em Ponta Grossa, uma clínica odontológica. Ele disse que já vai arrumar para mim um jaleco, né? Para que eu comece a aplicar flúor, fazer aplicação de flúor em bebê reborn. R$150 a aplicação, tá? 150? Isso, R$150 a aplicação. Entendi. Preço de promoção aí, para abrir o negócio, né? Deixa eu mandar aqui também a Vanessinha vindo a gente aqui, a Tati Bittencourt, a Gabi, eu estou disponível, sou professora de bebê reborn. Viu? A moda já pegou, Lu. A Cíntia, oi Lu, oi pessoal, estamos aqui na escuta. Oi Cíntia, beijo. A Cíntia vai vir aqui no programa também, sabe, Mauro? Que legal, seja bem-vinda, vamos lá. A Isa também, então a gente aos poucos vai lendo aqui as mensagens. Então, vamos partir de um princípio, né, Samantha? O que leva uma pessoa? É a solidão? É a pessoa ter um lar conturbado? O que leva uma pessoa a focar numa boneca e de repente criar exatamente como se fosse uma criança de verdade? Então, a questão, o que a gente precisa sempre atender é como a psicologia social, na verdade, né? A psicologia social, ela vai pela linha de que você precisa atender o indivíduo dentro do contexto social que ele vive, dentro do contexto cultural que ele vive. Então, toda essa questão dessas pessoas que estão, né, acolhendo e com o bebê reborn e tendo essas atitudes como fosse, tipo assim, estão atribuindo vida a algo que não tem vida, né? Então, essa questão, o que a gente precisa tomar muito cuidado, na verdade. Porque, assim como tem pessoas que podem estar meio que se aproveitando dessa situação, porque é aquela questão, né? Tem pessoas que a gente entende que estão num processo de sofrimento, às vezes por perdas, né? Perdeu o filho, daí não está conseguindo elaborar o luto, não está conseguindo achar uma saída para esse sofrimento, não está conseguindo ressignificar tudo isso que está acontecendo com ela. Então, pode ter pessoas, sim, que estão tentando elaborar um luto ali de uma perda, né, de um filho. Também pode ser pessoas que receberam um diagnóstico definitivo que não conseguirão ter filhos. Então, pode ter isso também. Podem ter pessoas... Por isso que a gente fala que não pode generalizar, né? Sim. Ali pode ter pessoas também que podem estar aproveitando essa visualização, a mídia, né, tudo em cima. Então, às vezes, aproveita essa questão do sofrimento e, às vezes, elas entram nessa onda para querer mais visibilidade, mais curtida, mais like. Aí entra muito na questão do que tem um filósofo francês, o Guy Debord, que ele fala muito sobre a sociedade do espetáculo, né? Não sei se vocês já chegaram a ver esse conceito, mas é um conceito muito bom para a gente estar pesquisando, para a gente estar, né, se habituando a ver, a ler, a entender todo esse processo. E ele fala muito sobre essa questão da representação. Da representação por imagem, e a gente está sendo dominado por essa representação dessas imagens, desse conteúdo. Então, tudo vira conteúdo, né? Tudo vira consumo. Então, tem muitas pessoas que podem estar levando para esse lado também, da questão do consumo. Às vezes, usar uma dor, né, do outro para gerar um produto de consumo. Um produto para que haja mais visibilidade, para que haja mais curtida, para que haja mais like. E a partir da hora... E também essa questão do engajamento, muitas vezes, eles utilizam a ira, a revolta, né? Que é o que acontece hoje. Se você se revolta com aquilo, se você se ira com aquela situação, você vai começar a visualizar mais, você vai começar a compartilhar mais, e isso vai gerar o que para eles? Então, tem tudo isso também. Mas por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, porque assim como pode ter pessoas que podem estar se aproveitando dessa situação, como tem pessoas que estão adoecendo mesmo, que não estão conseguindo elaborar esse processo,
E o bebê reborn pode ser uma função simbólica dela tentar se libertar dessa dor. Entende como? Sim, mas que nem a gente estava até brincando, falando a grosso modo no programa passado, o que a gente sente parece que é um surto coletivo, né? Mas, então isso quer dizer que as pessoas que estão se comportando dessa forma têm que ter um tratamento. Tem, porque o que acontece? Porque tem pessoas que também podem estar colecionando, né? Tem pessoas que colecionam esses bebês, né? Só que elas colecionam de uma forma de colecionador mesmo. Sim. Não que elas estão atribuindo vida a algo que não tem vida. O que a gente precisa acender a luzinha de alerta? Quando acontece do comportamento já começar a causar prejuízo. Quando esse comportamento começa a causar prejuízo, né, na função ali da pessoa, prejuízo funcional, quando ela começa a causar prejuízo não somente para ela, mas causar prejuízo para aqueles que estão ao redor dela, e causar sofrimento, aí a gente tem que acender um alerta. Tem que acender um alerta e encaminhar essa pessoa para fazer a psicoterapia. Porque através do consultório, através da psicoterapia, o psicólogo vai tentar entender o porquê, o que está acontecendo. Porque assim, todo comportamento, ele está querendo dizer algo para nós. Então, todo esse comportamento, ele está querendo mostrar alguma coisa. Então, precisa entender o que ele está querendo dizer com esse comportamento. Né? O que ele está querendo falar através desse comportamento. Então, é isso que vai ter que fazer na psicoterapia. Investigar, identificar se é uma falta, se é uma compensação, se esse boneco tem uma função simbólica da dor, se é tipo um objeto transicional que o Winnicott fala muito, né? Quando a gente que foi mãe, né? A gente sabe quando a criança era menorzinha, eles pegavam um paninho, pegavam alguma coisinha, um cheirinho para dar aquele conforto, né? Sim. Na ausência da mãe. Então, na ausência da mãe, tinha aquele objeto, né? Que poderia ser um paninho, poderia ser uma toalhinha, um bichinho. Então, na hora que a mãe ficava ausente, aquele objeto confortava aquela criança. Então, tem que ver também essa questão, se isso não está sendo um objeto transicional. Por quê? Aí tem que investigar. Então, por isso que a gente nunca pode, assim, tipo... todo mundo tá... Não, tá louco. Não, todo mundo louco, não, né? Não pode. Tem que tomar esse cuidado. Entendi. Tem que ter esse olhar mais atento. Esse olhar mais materno, viu, Mauro? Nós avacalhamos semana passada falando. Até o Acácio comentou no programa passado que o padre Fábio de Mello talvez seja na questão dos likes. Agora eu acho que ele se encaixa nessa aí, né? Dos hypes, né? Até eu tava vendo, até ela tá falando do hype, eu acho que hoje é mais o hype do que psicológico isso aí. Não é possível. Tem até aquele prefeito de Sorocaba, ele até pegou o menino Miguel agora, fez um vídeo, aí falou da praça, que tem uma praça para levar os bebês reborn. Então eu acho que eles aproveitam mais esse hype realmente para curtida do que mais eu acho que é mínimo as pessoas que é pegada nesse bebê, porque eu não acredito que as pessoas estão enlouquecendo, se for verdade mesmo que eu vejo, hein? Se for verdade, estão enlouquecendo mesmo. Por isso que tem que cuidar, porque, igual eu falei, tem vários tipos de pessoas, né? Então, às vezes, as pessoas estão usando, às vezes, algo assim, que alguém pode lá, no meio dessas pessoas, estarem sofrendo, mas daí tem outras pessoas que já vão com outra intenção. A motivação é outra, né? A motivação vai ser outra, a intenção é outra. Então, acaba ficando a dor do outro como um palco, né? E a gente acaba consumindo isso. Sim, a gente vai lendo e vai vendo vídeo e isso que aquilo, tanto que, como a Cássio falou, o padre Fábio de Mello, ele tem um bebê reborn com síndrome de Down, né? Pra ver o nível que a coisa vai indo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser comparado com aquela febre do Tamagotchi que nós tivemos há algum tempo atrás, Samantha? Aquele bichinho virtual. Lembra? Sei que alimentava. Isso. Antes a tecnologia não era tanta, né? Também dá pra... É que assim, o que a gente também levar em consideração? Hoje, tudo que é diferente, né? Estranho, igual, por exemplo, até a gente estava conversando lá no trabalho sobre isso. Antigamente, vamos supor lá, bem antigamente, 1900 e bolinha, né, se a pessoa pintasse o cabelo de rosa, se usasse muita tatuagem, alguma coisa assim,
né, os pais já ficaram, meu Deus, o que tá acontecendo? Não sei o quê. Não quero que você ande com fulano, cheio de tatuagem. E era aquela coisa assim, né, meu Deus, né, não era essa questão, por que você quer pintar o cabelo de rosa, alguma coisa assim. Então, o diferente, né, isso que a gente tem que tomar cuidado. Por que o diferente daí causa tanto espanto? E hoje é normal, né, então essa questão de normalidade também é uma linha muito tênue, né. O que é normal para mim, às vezes para você não é normal. Então, por isso que a gente tem que parar de estigmatizar também. Porque, às vezes, o que acontece? Antes estigmatizavam o pessoal que usava muita tatuagem, né? Hoje já não. Claro que tem algumas pessoas que ainda têm esse estigma, né? Que usam, né? Pra querer estigmatizar as pessoas por causa disso. Mas, antigamente, era muito forte isso. E hoje está mais tranquilo. Por quê? Porque vai se habituando. Então, o nosso problema, às vezes, é por que o diferente me incomoda tanto? Por que eu estou me incomodando tanto com algo diferente? Que para mim parece diferente, mas às vezes para a pessoa não é diferente. Para a pessoa tá tranquilo, tá tudo bem. É igual aquela questão que eu falo. Causou prejuízo para a pessoa e ao redor, aí você tem que acender um alerta. Mas se não está causando prejuízo, se não está adoecendo, se não está trazendo sofrimento para ela e nem para os que estão ao redor dela. Mas o que eu sinto assim, Mauro, não sei se você e o Acácio também sentem, parece que esse povo tá num mundo paralelo. Porque... Eu acho que é falta de serviço, falta do que fazer, falta de uma enxada. Tá? Essa é a minha opinião. Mas parece aquele mundo invertido do Stranger Things lá, que, né? Parece aquilo, porque quem que vai levar um bebê reborn que tá com febre na UPA? Sobra de dinheiro e sobra de tempo. E carência, né? Porque a gente tá dando palco, né, também, né? A gente tá dando palco. A partir da hora que você fica curtindo, fica compartilhando, fica... E onde será que surgiu esse negócio, né? Eu até nem me toquei para de repente dar uma pesquisada. Onde que surgiu esses reborn da vida? Quem que foi a primeira mãe de reborn, né? Ó, a Cíntia tá falando aqui o seguinte. Por isso que disse no programa, não sabemos o que mais dá dó ou preocupação. Eu não... onde é que tá aqui? Ou não sabemos se prestamos apoio psicológico ou se paramos de dar palco, né, para palhaço, porque muitos querem só os likes e as visualizações. É o que a gente tava falando aqui, né? A Gabi, minha opinião, não me cabe outra possibilidade, não ter tido uma infância e agora tá tirando atraso, sabe que um absurdo não me cabe. A gente vê como se fosse um absurdo mesmo, essa é a concepção que eu tenho. Independente da vertente que for, aí é um absurdo, mas... E muita gente tá ganhando dinheiro com isso, né, Mauro? Olha, tem até um comentário aqui, ó. A Cíntia escreveu: a primeira mãe de reborn foi a Chiquinha do Chaves. É bem a cara da Cíntia mesmo falar isso. Se for analisar, com certeza é. Ai, meu Deus do céu. Quem que é Magda? Eu acho que é aquela Zorra Total, não é? Cala a boca, Magda, não é essa? Ó, o Felipe Cardoso. Primeira boneca foi feita por uma alemã chamada Carla, em 1999. Faz tempo, hein? Eu acho que vieram a pela da Alemanha, então, os bebês reborn. E... a gente vê, tem vários filmes, até hoje peguei um trecho de um filme no TikTok, só que o filme era fantasioso, né? A mulher conseguiu fazer o bebê reborn ter vida, né? No filme, daí esse filme já tá agora entre os top trends de filmes que as pessoas estão assistindo. Então, para ver que uma coisa vai linkando a outra. Olha, errei ali, não. Magda é o nome da primeira mãe de reborn. Quem tá falando é a Gabi Castro. É ela então, Gabi. Lá, a Cintia falando, tem um episódio que fala: papai, Chavinho chegou. Patrícia, minha irmã, eu sou assassina, arranquei a cabeça da minha boneca quando a minha irmã arrancava as cabeças das bonecas. Minha irmã era uma mamãe reborn assassina. Minha irmã. Hein, Mauro? Eu acho que tá pra chegar as bonecas de borracha também, né? Daqui uns dias.
Olha, eu quero fazer um anúncio de novo aqui. Se você é mãe de bebê reborn, nós estamos fazendo aplicação de flúor na clínica odontológica do amigo a R$150 a aplicação do flúor do bebê reborn, tá? Eu fosse você, Samantha, já prestava os teus serviços psicológicos para os bebês reborns, que vão ser crianças, bebês traumatizados aí, quando estiver na adolescência, no colégio, né? Vai ter isso mais ou menos. Ó, o Monk falando, antes tinha gente feliz com outros membros reborn. Ah, misericórdia, só você mesmo, né, Léo? E até, não trocando de assunto, mas eu não sei se é na China, se é no Japão, que as pessoas lá são, acho que é no Japão, que as pessoas são tão isoladas, tão sozinhas, que eles compram, não é boneca inflável, tá? Não é isso que eu vou falar. Mas é um boneco, tem até um filme, eu acho, que eles fizeram, que a pessoa, ela compra um boneco e ela age como se o boneco fosse namorado ou namorada. Isso aí já tem, então. Isso aí, acho que é no Japão. E as pessoas levam na casa da família, almoça junto quando tem uma data comemorativa, e como se fosse uma pessoa de verdade. Então o negócio tá feio. A gente brincou com o Mauro aquele dia, Jesus está voltando com o chicote, né? Porque é uns negócios que tá aparecendo e que a gente não sabe o que fazer, né, Samantha? Mas é questão da relação, né? A gente quando a gente nasce, a gente já é um ser social, né? Primeiro grupo social que a gente é inserido é a nossa família. Sim. Aí acontece que o quê? Por que essa pessoa não está querendo se relacionar? Então as pessoas estão perdendo as habilidades sociais. Então elas preferem, às vezes, socializar com um boneco. Por quê? O boneco não vai decepcionar. Exato. O boneco vai ficar ali, vai ficar sentado do jeito que eu quiser. Aí não vai frustrar, não vai ter frustração, não vai ter decepção. Por quê? O que aconteceu, né? Por que levou você a optar a ter uma relação com um boneco, um ser que não tem vida, do que ter um relacionamento com uma pessoa viva ali junto com você e tendo esse tipo de relacionamento? Por que você está evitando isso? Então, é tudo isso. Faz sentido, faz muito sentido isso aí. Que mais aqui? A Cintia, eu quero ser babá. Experiência com Barbie e Polly Pocket. Quem mais aqui? O Monk. O xaropinho é um bebê reborn. Rapaz! A Gabi, o filme é A Acompanhante Perfeita. Tem na Max. Isso mesmo, o nome do filme é esse. Deixa eu ver o que o Leonardo tá mandando aqui. Uma pergunta seria: e esse povo que paga um dinheirão para ser bebê, sendo adulto e trocar fralda e tudo mais? Também é uma boa pauta. É uma boa pauta também, que eu tinha até esquecido desse povo que faz de conta que é criança também, né? Mas é tudo Mas é a questão, por que essa realidade tá tão insuportável para eles? Entende como? É isso que precisa investigar. Por que eles querem viver nessa fantasia, viver nessa ficção? Não quer suportar. Então, às vezes, acontece da realidade ser tão insuportável, assim, que você daí faz esse mundo, igual você falou, esse mundo paralelo, essa fantasia. E por quê? O que está acontecendo? É isso tudo que a gente tem que investigar na psicoterapia. Entendeu? Por que essa pessoa, se realmente é um adoecimento, ou igual aquela questão que a gente falou, ou você está usando isso para aquela sociedade do espetáculo. Então, tem tudo isso. Por quê? Qual o motivo? O que está motivando? Qual que é a intenção? O que está por trás desse fenômeno? Eu tenho um amigo meu que usa uma frase para tudo que ele vai começar uma conversa ou puxar um outro assunto. E ele sempre volta no anterior. Ele olha para a pessoa. Então, quer dizer que tá todo mundo meio louco, então. Samantha, é isso. Se for analisar. Tem que analisar. Tem que analisar para daí você dizer se a pessoa tá adoecendo mesmo, ou se ela tá querendo fugir da realidade. Daí tem que trazer ela para dentro do consultório para identificar, né, esses pensamentos, o que tá fazendo, o que tá acontecendo nesse comportamento. Porque acontece, a TCC, que é a abordagem que a gente trabalha, ela trabalha muito na questão do, primeiro, o que você pensa, porque nós somos influenciados pelo que nós pensamos. Através dos nossos pensamentos, a gente vai estar sentindo, então vai ter uma influência no nosso sentimento.
e automaticamente vai ter uma influência no nosso comportamento. Então, por que esse comportamento está acontecendo? Através desse comportamento, o que você está pensando? O que você está sentindo? Então, através disso que vai tentar entender e daí reestruturar esses pensamentos, ver se tem alguma crença aí. Tudo isso que tem que ser investigado. O pessoal aqui falando, o relacionamento de hoje são muito tóxicos. O abandono de pais vivos e também causa isso o isolamento social da própria família. Também Exatamente. concordo, Cíntia. A Gabi aqui participativa hoje, vocês, hein? Tô gostando. O problema está na geração, porque antigamente já tinha tudo isso de perda, de afastamento, e ninguém pirava desse jeito. Ninguém da geração da minha mãe e vó pegaram um boneco de pano e começaram a criar. Mas aí entra, né, Lu, aquela questão, né? Aquele sofrimento que a gente tinha era algo íntimo que a gente passava de forma íntima. Ninguém percebia que você tinha. Hoje, é a questão de você postar a tua dor. A internet, ela trouxe um lado das pessoas aí que elas, mesmo não gostando, elas expõem. Sim, porque daí elas querem visibilidade, elas querem ser vistas. Mas por que elas estão querendo ser vistas? Aí entra essa questão, né? Por que você está querendo ser vista? Você não está sendo vista, não está sendo enxergada, né? De alguma forma que você está tentando utilizar esse meio? Ou porque você vem da questão também dos likes lá. Aí você pega a tua dor lá e daí posta. Daí se me derem bastante curtida, diminui a minha tristeza. Será que é isso? Então, tipo assim, tudo tem um porquê, né? Por quê? O porquê que você está fazendo isso? A primeira mãe do bebê reborn, eu não sabia quem era. Agora, o primeiro pai, eu sei quem é. E funcionou antes da internet, em 2000, o Bambam. O Bambam. Do Big Brother. Ele ganhou o Big Brother com o Bambam. Uma boneca. Maria Eugênia. Maria Eugênia. Verdade. Você lembra disso, Mauro? Você assistia nessa época, Mauro? Não lembro. Eu era fã da casa. Eu sou do contra sempre, Casa dos né? Artistas? Eu era fã da Casa dos Artistas. Inclusive, aquele primeiro episódio, né, da tiazinha com a feiticeira. Rapaz, olha. Tudo que tinha de videocassete e fita lá em casa pra regravar, eu regravei. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo da internet, né? O Bambam, a visibilidade que ele teve. Mas eu acho que ele, no programa, ele não fez pensando em hype mesmo? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele parecia tão... Ele tava sofrendo, parecia. Ele tava isolado. Mas é que o pessoal também quer achar que tá sofrendo pra ganhar um hype. Tô levando lá pra chamar atenção. Pega uma boneca de baixo e vai pra um hospital. Na época do Bambam, ele pegou uma lata, fez um board lá, chorou, a Maria Eugênia, esconderam a latinha dele e colocou. E ele, com isso, ele conseguiu ganhar a simpatia do pessoal e ganhou o programa, ganhou os R$1 milhão dele lá. O Tom Hanks no filme O Náufrago, o Wilson era o bebê reborn dele ou não? Pode se encaixar como um reborn retrô, Samantha? Pode, é a fantasia dele, né? É a ficção dele. Ele precisava de um amigo e achou o Wilson e ficou, e consolidou a amizade com o Wilson, tudo né? Bem, né? Não tava prejudicando, não tava... ajudando daí como numa das tentativas dele de ir pro mar aberto, o Wilson caiu na água, né? Isso, ele perdeu o Wilson e ficou triste, né? Eu quase chorei naquele momento. Mas se a gente for recapitularizar aí todo esse tempo, já tinha alguns sinais disso, só que de outra forma, né, Samantha? Sim, só que daí não tinha essa mídia, né, em cima. Hoje em dia, aconteceu, tudo em tempo real, né? Tudo em tempo real. E mais alguma dúvida de vocês aí sobre Reborn? Olha, não é sobre Reborn, mas vamos falar um pouco sobre a dificuldade hoje, né, dessa autoafirmação, né? Eu me lembro tempos de escola, né, e quando éramos mais jovens, nós tínhamos quem para nos espelharmos e nos compararmos tanto no perfil de comportamento quanto de beleza. Bom, hoje uma pessoa, mesmo não bonita, seja homem ou mulher, posta uma foto na rede social e chove de comentário linda ou lindo. Como é que lida com isso? É o que a gente tava conversando antes, né? Sim.
Porque antes a gente, igual a gente às vezes julga, né? Às vezes o pessoal quer julgar muito os adolescentes, né? Nessa questão de eles se identificarem, deles pertencerem a um grupo, porque o adolescente ele busca por esse pertencimento, né? Ele está buscando por pertencer àquele grupo, X, o Y que ele deseja. E ele acaba absorvendo tudo. É o que a gente estava conversando com o Mauro antes. É a questão de antes, nós não tínhamos tanta informação. A gente tinha informação que a gente tinha dos nossos pais, da escola, ali um colega ou outro, mas hoje os adolescentes, por exemplo, os jovens, eles são bombardeados por muita informação. E eles têm acesso a toda essa informação, né? E eles não sabem lidar com essa informação. Então tá se perdendo as referências, né? Porque essas referências que hoje, muitas vezes, eles buscam, aí abre um parênteses, né? Será que são referências boas? Será que são referências que vão trazer algum valor, algum princípio? Aí vem a questão, né? Que muitos influencers que a gente, né? Não querendo julgar, né? Nada assim, mas muitos influencers são muito vazio. Você vai ver vazio, não tem nada para agregar. E às vezes esses adolescentes estão se espelhando nessas pessoas. Eu acho que a coisa não tá fácil para ninguém, sabe? Veja, uma criança hoje, ela começa a se desenvolver, né? Usar a sua mente aí para escolhas. Ela vai no mercado, Lu, tem quantos tipos de bolacha para uma criança escolher hoje? No meu tempo era 4 ou 5 tipos de bolacha. Hoje a criança já fica deprimida quando vai no mercado e vê não sabe o que escolhe. Dos dois lados, né, várias gôndolas com tipos e sabores e cores diferentes de bolacha. Como é que faz? Como que lida com isso, né? É muita informação. É muita informação. É muita informação. Eles não têm nem cognição para entender tudo isso, né? A fase que eles estão em desenvolvimento ainda, né? Então eles não conseguem ainda absorver e entender tudo isso que é jogado em cima, né? E, por exemplo, vamos dar um exemplo aí desse pessoal, por exemplo, que eu conheço aí, que é Luan Pereira e Ana Castela. O que eles mais queriam no início da carreira era ter visibilidade, ficar famoso. Agora eles são. Só que eles perderam o que era o básico, que é ir num shopping, ir no mercado, coisas que a gente faz todo dia, e isso é da rotina da gente. Aí isso, para eles, causa uma coisa que eles já não querem mais ser daquela forma, só que não tem como voltar atrás, né? E é tão confuso, né? A pessoa almeja tanto uma coisa, aí quando alcança, aí parece que já não era aquilo que ela queria, dela tem que procurar outra, é uma jornada que fica só procurando. É que as pessoas hoje eles estão perdendo o sentido, né? O propósito, né? As pessoas já não têm mais um sentido da vida, um propósito de vida. Fala que a gente tem que ter vários objetivos, né? A gente não pode só focar num. Então, conseguiu alcançar aquele objetivo, precisa ter mais um objetivo. Outra coisa, igual você falou deles ali, da dupla, aí vem muito a questão, né, da decisão, né? Que a gente fala que a decisão, ela vem acompanhada de duas questões que não tem como fugir. Que toda decisão que você vai tomar, ela vai ter uma renúncia e vai ter uma consequência. Uhum. Então, a partir da hora que você deseja muito essa visibilidade, beleza, você decidiu por optar por essa visibilidade. Uhum. Mas tem que estar ciente que vai ter uma renúncia que você vai ter que vai vir junto, né? Não tem como, é uma consequência. Não tem como. Deixa eu ver quem tá aqui falando com Olha, a gente. essa é uma coisa que não vem de hoje, né? Eu lembro de ter lido uma biografia do Paul McCartney e nessa biografia dizia que numa viagem deles para a Grécia foi quando virou a chave dos Beatles. Até essa viagem para a Grécia, eles podiam andar na rua, eles eram pessoas normais. Na Grécia, eles saíram tomar café, depois passaram numa banca de jornais, onde em todos os jornais estava o rosto dos Beatles estampado. E a partir dali, a vida deles mudou e nunca mais foi a mesma. Nunca mais, né? Não, é o que você falou, não tem como voltar atrás, né? É uma renúncia. Você gostaria de ter essa renúncia, Mauro? Olha, Lu, não. Eu não gostaria.
quer continuar no mercado tranquilo. Lu, eu acho o seguinte, você veja, né, grandes homens, isso é meio histórico, né, grandes homens procuram lugares tranquilos para o final da sua vida, né. Charlie Chaplin foi um deles, né, foi morar na Suíça para ter tranquilidade. Então, grandes homens procuram no final das suas vidas lugares tranquilos, onde eles andem de forma sem segurança, um ar puro, vista bonita. Entendi. Deixa eu ler aqui as últimas mensagens falando aí dos reborn, daí a gente passa para o outro assunto. Galera, lembra que uma época tiraram das séries sósias. Ah, verdade. Quem viu ou não os seus stories, as pessoas surtaram. Sendo assim, acabam criando ou assumindo dupla personalidade. Tem essa aí também. A Samantha maravilhosa, a Esteves. Aqui outra pessoa perguntando muito. Quando ter um bebê reborn é saudável e quando pode ser sinal de sofrimento? Como você falou, quando estiver causando um prejuízo, né? Quem mais aqui? Boa noite. O Samson, por que será que vemos essa geração tão fraca? Geração que tem muito mais acesso às coisas, porém são fracos psicologicamente. Sabe por que é por causa disso que tem muita informação? Será? Sim, tudo porque na eles mão? Eles não têm como que eu posso dizer? Primeiro porque eles não estão preparados psicologicamente, né? Uhum. Cognitivamente, e até a questão cerebral deles, igual os jovens e adolescentes, por exemplo. O córtex pré-frontal deles está em desenvolvimento, né? Que é a parte de planejamento, de decisão, de tomada de decisão e planejamento, por exemplo. E de controle inibitório, né? Para controlar, né? Esses impulsos que eles têm. Então, a partir disso, eles estão em desenvolvimento ainda, eles não têm percepção total para tomar uma decisão. Uhum. E daí eles têm todas essas enxurradas de informações. Então, como que eles estão lidando com isso? Então, por isso que eles estão adoecendo muitas vezes. A gente vê nos consultórios eles adoecendo dessa forma por causa disso. Porque eles não estão preparados psicologicamente, cognitivamente, para absorver tanta informação que eles têm acesso. Uhum. Olha, o Sampson até ele completou aqui. Será que é por causa do discurso dos pais? Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu já usei várias vezes essa frase. Também. Porque às vezes a gente quer dar uma... A gente acaba permitindo muita coisa, Isso. né? Então tem que ver se essa permissão está sendo saudável ou não. Às vezes a gente acha que está fazendo bem, né? Tentando evitar que sofra, mas aí mais à frente lá é pior ainda, né? E mais aqui, o que é? O problema... Tem declaração de amor ali embaixo, hein, Lu? Tem declaração de amor? Ah, meu Deus, eu vou ler essa daqui. Do Josias. Olá, boa noite a todos. Um beijo para minha gata que amo muito. Orgulho, parabéns pelo podcast, está maravilhosa, ótimo assunto. Ele tinha que participar, né, Samantha? Josias sendo Josias. O Josias é um romântico, né? Sim, graças a Deus, é uma bênção na minha vida. Obrigada, amor. Alcione aqui, dinheiro e posição social não traz felicidade. Concorda com isso, Mauro? Olha, não querendo contrariar ali, né, nosso ouvinte, mas se alguém tiver dinheiro sobrando, atrapalhando, mande pra mim que eu dou um jeito. Como é que é? Você sofrer num Fusca ou você sofrer num Fusca em Paris, né? Não, vamos sofrer num BMW lá em Dubai, né? Ou num Bentley lá em Dubai. Um abraço pra Samantha, você é maravilhosa, a Fran. Alcione, os adultos estão como adolescentes, esses que fazem o uso dessas bonecas. Estão regredindo, parece, né? Os que realmente estão adoecidos, né? Exatamente. Tem que entender o porquê essa estrutura simbólica que eles estão utilizando, né? Que é esses bonecos. Se tem uma compensação, o que está acontecendo? Muito bem. Nossa, já é 8 horas e 15 minutos, hein? Que coisa.
Viu quando o tempo passa rápido, quando estamos com as pessoas que amamos, é verdade? Verdade. Passa rápido. Vamos então passar para o próximo tema aqui que a gente tinha colocado em pauta, que é sobre o jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Conheço pessoas que estão endividadas até a raiz do cabelo, pessoas desesperadas, porque começa ali no pequenininho, no baixinho, e vai indo. Isso aí, Samantha, é também aquela coisa, a gana por dinheiro, ou você acha que é uma esperança que as pessoas têm de repente, mudar a vida? Sim, pode ser também. Pode ser essa questão de querer uma ascensão, né? Melhor, de forma mais rápida e mais fácil. Então, isso também é um comportamento que a gente precisa também ficar atento, porque é condicionamentos, né? Condicionamento é comportamento, vai ter que... Por que tem essa substituição? O que está levando esse jogo? Se é uma compensação, se é alguma falta? Porque aquela questão, né? Todo excesso vai estar escondendo uma falta. Uhum. E essa questão dos jogos, da aposta, é o reforço intermitente que a gente fala, né? Que ele usa o mesmo... E ele vai ativar no cérebro da pessoa também o mesmo sistema de recompensa que é ativado na utilização, por exemplo, de substância psicoativa, que é as drogas. Uhum. A pessoa tem a mesma sensação. É a mesma sensação, por causa que é o mesmo sistema de recompensa que é ativado no cérebro. Uhum. Então, ele libera a dopamina, né? Que é aquele neurotransmissor de prazer, de motivação. Então, vai uma carga em cima de dopamina e a pessoa vai entrar naquele ciclo de vício, igualzinho da droga. Uhum. É a mesma relação. Por quê? Porque daí ele vai entrar naquela questão da antecipação, que ele acha que ele vai ganhar e realmente vai ganhar um tempo, daqui a pouco perde. Daí ele quer repor o que perdeu. Aquilo que ele perdeu. Então entra naquele looping, né? A antecipação, daí vem a frustração porque perdeu. Ah, não, mas se eu jogar mais um pouco agora eu vou ganhar. Daí vem aquela questão também de que a gente vê na internet. Ah, você tem que insistir, porque se você não insistir, você não ganha. Então, e daí as pessoas ganhando 1 milhão no tigrinho, comprando uma caminhonete 0, né? Fulano conseguiu, por que você não está conseguindo? Então vem toda essa questão, né? Essa ilusão jogada na emoção ali da pessoa, e a pessoa entra naquela jogada e achando que vai ficar rico em 30 minutos. E eu tava vendo aquele influencer, o Felca, falar que ele tava falando, né, com os amigos dele que divulga o tigrinho. Ele falou assim que a pessoa que tem dinheiro não vai jogar no tigrinho. O cara que tá te passando o link, que tá dizendo que ganhou milhões, não joga, né? É a pessoa que tá lá, que ganha o dia, de repente, fazendo uma faxina, que vai lá, pega esse dinheiro e vai e aposta. E cai nessa ilusão, né? E olha o sofrimento que vai trazer, né? Não, é incrível, porque é a família inteira que sofre aí com isso. A gente vê o prejuízo que vai estar causando para a pessoa e aqueles que estão ao redor, né? Tem gente que perde casa, né? Perde muita coisa. É muito sério isso aí. E deixa eu ver quem mais está participando aqui. Vocês vão mandando aí os comentários de vocês. Eu tenho que mandar um abraço aqui. O seu Diniz tá na live, seu Diniz. Abração pra minha filhota, abração. Ô, seu Diniz, sou sua fã. O senhor sabe, né? Abraço aí, seu Diniz. Essa questão do tigrinho, a ganância, a pessoa tem que pôr na cabeça que ninguém, absolutamente ninguém, te dá dinheiro de graça, né? Só o pai e a mãe, quando a gente era criança. Exatamente. Essa aí é uma verdade, porque não tem quem que vai ficar dando dinheiro de graça, né? Não faz sentido. E aquilo ali, eu tava olhando hoje, é uma roletinha que vira e vai girando os números e de repente ele faz uma combinação que é aquela, né? E isso aí não tem nada a ver com link, com nada. E é como se fosse um joguinho, né? Uma coisa lúdica, né? Uhum. Toda coloridinha, toda pra chamar atenção e quando vê, você tá perdendo tudo. Lembrei do Silvio Santos com a Roda da Esperança, lembra? Vira. Vira. Ou então, como é que é? Tinha aquele lá que a pessoa colocava o fone, né? Colocava o fone e de repente ele pegava e falava, fulano, Acácio,
você troca R$1 milhão por 1 quilo de banana? Sim! Você fala, todo mundo olhando ali triste, meu Deus, perdi. Nem o Silvio Santos ajudava, né, Mauro? A moral da história era aquele, né? A pessoa estava numa cabine, né? Completamente isolada de som, outra né? música lá. Ouvindo uma musiquinha de som e ouvia só o Silvio perguntando se a pessoa dizia sim ou não, né? Então, às vezes dava certo, né, Lu? Às vezes dava, mas a maioria a pessoa perdia, né? A pessoa perdia. Ai... pessoal aí, deixa eu mandar um abraço aqui também pra Alcione, pra Fran. Quem mais aqui? Eu deixei passar umas pessoas daqui pra trás. Beijo aí pra Cíntia, você tá por aí ainda. A Cíntia não joga no Tigrinho, né, Cíntia? Eu conheço várias pessoas. Até falei semana passada aqui que eu tenho um amigo meu que ele passa os links de Tigrinho, assim. Eu lembrei quem era. Você lembrou? Um tempo depois, mas lembrei. Você ficou pensando? Fiquei pensando, mas eu descobri, já lembrei quem era. Eu olhei ele não tá na live. Olha lá, Cíntia, não jogo. A Cíntia não tem nem tempo. Sabe, a minha amiga Cíntia, ela participa num programa de sexta-feira comigo na rádio. Uhum. Porque esse podcast é digamos assim, um desdobramento do hashtag que é o da rádio. E... daí ela participa na sexta-feira. E ela é tão expansiva, né? Que o apelido dela é Cynthia Crazy. Cynthia Crazy. Ela não ia ter tempo, né, Cíntia? Eu só compro telecena, diz ela. Com resultados de hora em hora, né? Era isso? Tem telecena ainda? Eu não sei se Eu não tem. sei, eu acho que não. Eu acho que não tem mais, né? Era, como é que era? Um título de capitalização da liderança capitalização, não era isso? Era. Tem telecena ainda, Cíntia? Que eu não... Tem? Veja aí, fala aí pra nós. E o que mais? Acho que podemos fechar esse aqui também. Passamos, Tigrinho? Ninguém apostando? Como é que é? Digita ali. Tem ainda, Cíntia? Não entendi. E vamos passar então pro nosso outro. Tem a telecena digital ainda. Tem? Ah, digital. Ainda tem, então? Tem, compra digital direto. Tudo modernizou, né? QR Code agora. E o bingão, tem A os minha avó bingão, guardava. tem uma época do bingão, lembra? Os bingo. E a minha avó guardava a telecena, porque daí passava um tempo, ele sorteava ainda os números de quem guardava as telecenas. Ainda tinha mais essa ainda. O Silvio Santos fazia as pessoas ficar com as coisas guardadas ainda. O que a Alcione falou? Não podemos ser ingênuos. O que vem fácil, vai fácil. Concordo, Alcione. Concordo. Agora, então, tá digital a telecena. Barbaridade. Era o que faltava, né? Hoje em dia, você pega ali o dinheiro, faz o Pix pelo aplicativo. Você tinha que ir lá, tirar o dinheiro, né? Dava mais, no mínimo mais trabalho, né? Agora facilitaram, né? Para o Tigrinho ficar cada vez mais rico. Viu, vou contar uma história rapidinho aqui antes da gente ir pro outro assunto. Foi falar de jogo, assim, meu pai sempre jogava os mesmos números na época, acho que era loto. Não tinha nem Mega Sena ainda, era loto. E teve uma vez que ele pediu para eu ir fazer. E era um monte de números, assim. E ele me deu todas aquelas cartelas lá, tudo que ele marcava e tal, e falou para mim, ó, você vai amanhã, você vai fazer lá pro teu pai, que eu não vou poder ir fazer. Eu fui com uma amiga minha, acho que é a Kelly. Calorzão, passamos na frente da Polar aqui. Era bem na... Cadê a Polar pra cá? Era bem na esquina. Lembra, Mauro, quando tinha uma lotérica? A Polar da esquina ainda. Aquela Polar ali na descidinha da Santos Dumont. Aí tinha a lotérica na esquina ali. E daí eu falei pra Kelly, viu? Eu morrendo de vontade de tomar um sorvete, um sonho de valsa ali na Polar. Eu falei, viu, mas se nós tirar 2 cartão, dá pra pegar um sorvete. Ela, será? Não vai nem ver, não vai ganhar mesmo, né? Beleza. Pegamos, fomos lá, tiramos 2 cartões, chegamos ali, tomamos sorvete, feliz da vida, um calor. Digamos que seja uma segunda-feira. Chegou sexta-feira, meu pai entra dentro de casa gritando que a gente tinha ganho, que a gente estava rico, que isso, que aquilo, e eu fui dando uma murchada, né? Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer aqui? Era exatamente o cartão que eu tirei, gente.
Exatamente. Puta merda. Eu não sou rica hoje Por causa do sorvete. por causa de um sorvete da Polar. A minha mãe teve que me trancar no quarto por um bom tempo, pro meu pai não me ver. A mãe deve lembrar disso aí, né, mãe? E ela me trancou no quarto porque ele não podia me ver. Porque eu tirei o cartão que ele ganhou no negócio. Veja que coisa, né? Por causa de um sorvete da Polar, Mauro. Mas veja pelo lado bom, né, Lu? Você não estaria aqui junto com a gente hoje. Ai, meu Deus, o que é, né? O que é? Hein, Lu? Hã? Só pra deixar claro, vocês duas vieram de oncinha, né? De tigrinho não, né? Não. É oncinha, não estamos em tigrinho, Não. gente. Não. É oncinha, tá? Não é nenhuma alusão ao... Olá, mãe, eu lembro. Desculpe, mãe. Não está, né? Eu CLT, todo mundo aí, mas eu sei que a culpa é minha. Ó, o Josias. A busca pelo ganho fácil e rápido no jogo do tigrinho pode ser também uma manifestação da compulsão do prazer imediato, uma tentativa de preencher um vazio interno e evitar a ansiedade. Verdade. O corte foi pronto, então. Eu não sou rica por causa de um sorvete da Polar, é isso? O sorvete de sonho de valsa ainda. Eu lembro como se fosse até Marcou. hoje. Marcou na minha vida. Marcou na vida. Eu devia ter o quê? Uns, sei lá, 10, 12 anos. Como é que pode, né? Meu Deus do céu. Esse corte nós vamos ter que fazer. O seu Rugilo tinha que me dar colocar uma estátua minha lá na Polar. Abraço, Claudião. O que eu queria falar agora? Então, gente, esse tema é um tema que eu não entendo mesmo. Eu acho que isso aí já é um nível hard do que a gente tá falando aqui, que é os terians. É isso, Samantha? Uhum. Os terians. É as pessoas que agem como animais. Elas passam 24 horas por dia. E não é só cachorro e gato, é vários animais. Tem pessoa que acha que é cervo. Tem pessoa que acha que é, sei lá, uma girafa e age como se fosse uma girafa. Me fale um pouco disso, Samantha, que eu não sei nem o que falar. O que pode ser isso aí? Aí a gente vem também da questão do... O que a psicologia vai analisar aí? Ela vai analisar o que é esse desejo da identidade, né? Ela vai analisar essa busca de pertencimento também. A relação, que é uma relação superficial. E essa criação de eus performáticos, né, que eles falam. Uhum. Então, vai ter que analisar toda essa questão, porque é a mesma questão, mais ou menos, dos bebês reborn, né? Por quê? Por que tá querendo... Só que é a própria pessoa que tá... É só a própria pessoa, então ele entra no eu, né? O eu dele. Por que esse eu dele tá dessa forma? Ele tá querendo se identificar com isso. Uhum. E você, Acácio, o seu eu seria qual animal? Qual animal seria? Mas vocês estão falando nesse assunto aí, eu vi uma matéria de uma mulher que ela se via cega e ela se cegou. Verdade. Agora ela não se vê mais. Aí já é... Aí entra a questão que a gente falou, do prejuízo, né? Sim. Porque aí entrou um prejuízo, né? Forte. Um prejuízo para ela, né? Então, por que levou essa pessoa a tomar um ato tão drástico dessa forma? O que levou? O que estava atrás disso? Ó, esses que querem ser cachorro, veja se querem ser um vira-lata. É só cachorro criado na casa. Não, mas viu, peraí, vamos parar tudo. O caramelo tá em alta. Não venha que vira-lata não é legal. O caramelo é popstar. O caramelo tá em alta mesmo. Tem até filme de caramelo agora. Mas pode ter também essa questão também deles terem dificuldades com as normas, né? As normas sociais. Entende? Também tem isso que tem que ser visto, né? As normas sociais rígidas, talvez. Daí eles podem ter alguma dificuldade nesse sentido, né? Porque hoje, como que um cachorro tem que seguir normas, né? Animal segue normas, segue regras. Então tem que ver isso também, se às vezes não tá algo nesse sentido, entende? Mas pensar bem ser cachorro acho que não é ser ruim não, né?
Ah, tá, peraí, então, ei, para tudo, peraí. Acácio, fala a verdade. Então, alguma namorada, tu alguma vez chegou pra você e falou assim, ai amor, lata pra mim? Não, porque toda vez que o cachorro levanta, o dono fala, vai deitar? Acho que seria lá interessante. Vai deitar, né? Não, e os bichinhos levam os trocados da gente, né? Então, mas assim, eu quero saber se, por exemplo, eu vi um documentário falando que a pessoa comia ração. Então, é um nível bem... É nível hard, né? Não é você fazer uma fantasia ali do bebê e pegar e colocar ali isso aí. Ela vira realmente, né? Mas ontem eu fui na bichinhos.com aqui em Ponta Grossa fazer uma visita para as doutoras lá, minhas amigas, e eu vi um rapaz, chegou no balcão, só que ele achou que era uma bolachinha, e eles deixam a bolachinha de cachorro na recepção. Eu tô desconfiado que ele comeu, hein? Eu lembro quando eu era criança, eu experimentei ração. Acho que não teve quem não experimentou ração de cachorro. Alguma coisa. Tem um valor biológico de proteína. Assim, aí, ó, a casa já faz esse balanço aí. Boa noite, a Vanessinha Pendiuk, minhas lindas, estamos amando a live. A Vini tá mandando muitos beijinhos. A Cíntia falando aqui, esses dias eu vi um pai que já não sabia o que fazer com a filha, que se identificava como loba. Aí o pai, ela vai fazer uma piada. Aí o pai dela botou ela pra dormir fora, se borrou de medo, pronto, se curou. Tratamento de choque. Choque de realidade. Mas aí também, às vezes, também a gente, né, vamos tentar viajar um pouco. A gente já presenciou também muitos pais, aí vai também da questão, né, de relações de novo, né? Tipo, pais que dão muito mais amor, muito mais atenção, às vezes, a um animal do que ao próprio filho. Então, às vezes, também tem essa. Às vezes, deixa eu sentir essa percepção. Pode ter isso também, entende? Então, tudo isso tem que ser analisado. Porque a gente já percebe, a gente já viu, né? Já viu questões assim. Que, às vezes, a criança, o adolescente fala que... eu queria ser um celular, porque meu pai dá muito mais atenção pro celular do que pra mim. Eu queria ser um cachorro, porque meu pai dá muito mais atenção para um cachorro do que pra mim. Então, tem tudo isso que tem que ser analisado também. O bom é que a Samantha, ela vai pra esse lado, né? A gente já fica na gana de xingar, né? De falar. E ela falou de lobo ali, eu já lembrei do cantor Lobão. Será que ela conhecia? E o pior é que ela disse que foi uma matéria mesmo. Eu lembro, ela falou isso pra mim. Foi uma matéria, até isso que me despertou pra gente falar aqui. Mas é uma coisa muito absurda. Como é que é? Jesus tem que descer, né, Mauro? Venha com o chicote, Senhor, por favor, estamos aguardando. E o Acas que ia perguntar pra Samantha o que queria dizer uma coisa, como é que é, Acas? É porque a Lu falou que a Samantha, além de psicóloga, é pastora. Pastora. Aí eu falei, vou perguntar o que é Off the King, depois. Melhor deixa baixo. Não tem. Deixa a tradução do inglês, né? Deixa a tradução do inglês. Deixa a tradução do inglês. Os animais têm mais valor para muitas pessoas. Tem gente que... Exatamente. Temos aí só pessoas que são pai de pets mesmo, né? Eu sou mãe de pet também. Além de ser mãe do Caio, eu sou mãe de pet também. E minha filha é teimosa ainda. Mas nem por isso eu saio querendo ser gato, né, Mauro? Olha, se eu fosse para ser algum animal, gostaria de ser esse do jogo aí, o tigrinho. Bem rico. A gente tenta, né? O dos sucrilhos? Né? O dos sucrilhos? Ao dos sucrilhos, ele já disse no programa passado que o sucrilhos é apenas mais um negócio. Ele ganhou mesmo dinheiro, foi com tubos e conexões, lembra? Isso, Conexões Tigre. Exatamente, né? Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu dar uma conversada boa hoje, né, Mauro? É isso aí, Luz. Estamos fechando 1 hora de programa já, hein? 1 hora? Nem vi passar essa 1 hora aí. Você viu como foi tranquilo, Samantha? Foi. Viu? Super tranquilo. A gente nem fez as perguntas que a gente tem vontade, às vezes, que é muito esdrúxula, né, Mauro? Eu acho que a gente vai ser banido se a gente fizer as perguntas. Não dá.
Mas quando acabar a live aqui, vamos fazer uma consulta com ela aqui. Não, é porque a gente tava querendo falar assim, então, um amigo meu, o que que acontece, né, quando a pessoa tem muitas desilusões amorosas, né, ele começa a falar, né, querendo fazer a própria consulta. As pessoas não fazem assim pra você, às vezes, tipo, conversando num café. Eu tenho um conhecido meu que aconteceu isso. O que você acha? O cara chega assim, ó, eu tenho um amigo que tem um fetiche de sair na coleira de cachorro. Como é que é? É normal? É, né? E o que você ia falar, Cássio? Não, eu fiz um tratamento com a psicóloga e fui diagnosticado TDAH. Ela me jogou pro psiquiatra e me abandonou já também. Mas você não tava que nem... Como é que é? Tem um meme que fala, né, da psicóloga. Eu acho que ela gostou de mim. Ela falou que quer me ver uma vez na semana. Mais ou menos nessa, Mauro. Essa é muito boa. Essa aí, eu acho que a gente se deu muito bem. Ela gostou muito de mim. Ela quer me ver toda semana. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Ai, a Janaína aqui também falando que você arrasou. A Elis. A Vanessinha mandando beijo. Deixa eu só ver aqui o raciocínio do Josias. Penso que essa identificação com os animais, nesse contexto, pode ser também uma forma de expressar aspectos reprimidos da personalidade, buscar liberdade, espontaneidade, tudo na visão da psicanálise. Olha que tal, Josias, né? Já fiquei fã desse homem, Lu. Viu só? Você precisa conhecer o Josias. Cadê aqui? Arrasou-sa, a Tati Bittencourt também. Foi um sucesso o programa de hoje, o episódio de hoje, né, Mauro? Episódio 3. Isso, nosso terceiro episódio. Vamos em frente. Nosso terceiro episódio. Samantha, para quem quer achar você, de repente marcar uma consulta, conversar com você, como que faz para te achar? Tenho o meu WhatsApp. Posso passar? Pode. Pode? Tem meu WhatsApp, que é o 429-9822-4902. E pode também me chamar no direct lá do Insta, que tá como psi.samanthaguiar. Muito bem, Mauro. Mais um com sucesso. Estamos finalizando já, Lu? Eu acho que já, né? Você quer ter mais dúvidas com a Samantha? Eu quero mostrar o meu leite da Castrolanda aqui, que hoje eu não mostrei. Eu quase trouxe o meu desnatado. Ah, é? Eu quase trouxe o meu desnatado. Vamos tentar nessa linha, nessa abordagem de como é que é água mole em pedradura, tanto bate até que fura, né, Mauro? É isso aí. Vamos agradecer a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. E por hoje é só aqui com o nosso leite natural da Castrolanda, direto da cidade do leite. Isso aí, Acácio. Mais o terceiro episódio, cada episódio melhorando aqui. E hoje, com a especialista Samantha, gostei muito. E até mais. Até mais. Gente, beijão. Obrigado a todo mundo que participou, que interagiu. E até o próximo. Beijo.